No sertão, não foi uma volante que matou aquela moça. Não foi Lampião, não foi o cangaço, foi o próprio pai. Um tiro disparado por honra atravessou o peito da filha e selou o destino de um cangaceiro do bando de Lampião. Naquela noite, o sangue caiu na terra seca e acordou algo que nem o sertão conseguiu calar. Quando Lampião soube do que aquele coronel fez, o cangaço deixou de ser fuga e virou sentença. Você está no tempo de cangaço, e essa história não termina em perdão. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O tiro ecoou seco no meio da caatinga, feito lapada de trovão em céu limpo. A bala saiu da espingarda com raiva antiga, atravessou o corpo da moça e caiu no chão quente do sertão, misturando sangue com poeira. Ela nem gritou. Só abriu a boca, tentou dizer o nome do homem que amava e caiu de joelhos, num baque surdo como quem aceita o destino. Logo atrás dela, o cangaceiro deu 2 passos cambaleando, levou a mão ao peito e tombou também. Vixe Maria! 2 corpos estirados na terra seca, um pai de arma fumegando e o sertão inteiro assistindo em silêncio. Não foi volante, não foi emboscada, não foi bala perdida. Foi o próprio pai que puxou o gatilho. Um coronel daqueles macho, véi, acostumado a mandar, a dar peia, a decidir destino de gente como quem escolhe boi no curral. Ele não aceitava que a filha quisesse casar com um cangaceiro do bando de Lampião. Preferiu matar. Não diga que foi por amor. Foi por honra torta, dessas que o sertão criou e nunca mais largou. Escondidos na caatinga, a poucos metros dali, Lampião e seus homens ouviram tudo. O estampido, o baque dos corpos, o silêncio pesado que veio depois. Ninguém se mexeu, ninguém falou nada. Lampião só fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu o sangue ferver. Aquilo não era só mais um morto no caminho do cangaço. Aquilo era outra coisa. Era um pai atravessando a própria cria por medo de perder o controle. O vento arrastava o cheiro de pólvora misturado com sangue. Um cangaceiro cochichou encabulado. Oxente, capitão! Foi o pai. Lampião não respondeu. Continuou agachado, rifle apoiado no joelho, o olhar perdido entre os mandacarus. Conhecia aquele coronel, homem rico, cheio de terra, gado, dinheiro guardado em cofre, respeitado nas feiras e temido nos povoados. Conhecia também o rapaz que jazia morto, um cabra da peste que tinha entrado no bando depois de perder a família para a injustiça. Agora os 2 estavam ali, frios, do mesmo jeito. A moça ainda respirava fraco quando Lampião fez sinal para ninguém avançar. Ela mexeu os lábios, tentou falar. O coronel deu um passo à frente, ainda com a arma na mão, os olhos arregalados, suando frio. Talvez naquele instante tenha batido um arrependimento, um troço atravessado no peito. Mas já era tarde. A moça puxou o ar com dificuldade, abriu os olhos uma última vez e encarou o pai. Não havia ódio, havia tristeza. Uma tristeza danada, dessas que rasgam o peito. Depois virou o rosto em direção à caatinga, como se soubesse que ali, entre os espinhos, estava quem podia ouvir. O corpo relaxou, se lascou. O cangaceiro morreu logo depois, sem dizer nada, só cerrando os dentes, como quem aguenta dor até o fim. Lampião apertou o punho do rifle. Aquilo não era briga de volante com cangaceiro. Era desmantelo de família, era pecado grande, era coisa que nem o sertão perdoava fácil. O coronel ficou parado, feito estátua, olhando o que tinha feito. O vento batia no chapéu dele, levantava poeira ao redor dos corpos, e nem assim ele se mexia. Lampião fez sinal de retirada. Se avexe não, aquela conta não se pagava ali. O bando se arrodeou na mata, sumindo aos poucos, camuflado entre os galhos secos. Nenhum tiro foi dado, nenhuma palavra foi dita.
Mas todo mundo ali sabia. Aquilo não ia ficar assim. No cangaço, quando um cabra morre por amor e uma moça cai pela mão do próprio pai, o tempo pode passar, mas a cobrança chega. Enquanto o coronel mandava os homens recolherem os corpos, já se espalhava pelo sertão o fuxico. Mói de gente começou a comentar nas feiras, nos terreiros, na porta da igreja. Não diga que foi o pai que matou. Foi sim, macho véi invocado. Matou a filha por causa de Lampião. O nome do cangaceiro morto passou de boca em boca. O nome da moça virou lamento. O do coronel, aviso. Lampião cavalgou naquela noite em silêncio, o chapéu baixo, o pensamento pesado. Ele já tinha visto muita morte. Já tinha visto criança órfã, mulher chorando, cabra sendo degolado por volante. Mas aquilo era diferente. Era honra virada em arma, era família virando inimiga, era o sertão mostrando o pior do que sabia fazer. Um dos homens se atreveu a falar. Capitão, o senhor viu o que ele fez? Lampião respondeu baixo, a voz dura. Vi, e quem faz isso com a própria filha faz qualquer coisa. E quem faz qualquer coisa uma hora paga. O bando seguiu noite adentro, deixando para trás o cenário do crime. Mas o sertão não esquece fácil. A terra guarda, o vento espalha e o cangaço cobra. O coronel achou que tinha resolvido o problema com um tiro. Não sabia que tinha acabado de chamar o cangaço para dentro da própria vida. E quando o Lampião entra na história, meu irmão, não é para conversa fiada, é para acerto, é para deixar marca. É para virar caso contado por muito tempo. Naquela noite, enquanto os corpos esfriavam e o coronel tentava rezar sem conseguir, Lampião já sabia. Aquilo era só o começo. O sertão tinha parado com um tiro, agora ia andar com vingança. Antes daquele tiro arretado rasgar o silêncio da caatinga, o coronel já mandava no sertão, como quem manda em curral cheio. Dono de fazenda grande, dessas que se perdem de vista. Ele fez fortuna com gado magro, algodão vendido fiado para os atravessadores e muito aperto no lombo de quem trabalhava para ele. Dinheiro vivo quase não circulava. O que valia eram as promissórias, as dívidas anotadas em caderno grosso, o favor cobrado na hora certa. Na feira da cidade, ninguém pechinchava com ele. No cartório, os papéis sempre saíam do jeito que queria. Na igreja, o padre abaixava a cabeça. Macho véi desses, invocado, ninguém trombava de frente sem sair lascado. O poder dele não vinha só do dinheiro, vinha do medo. Medo de perder a roça, o emprego, a proteção. Quem arengasse com o coronel acabava sem chão, sem bicho, sem rumo. A polícia do sertão, meu irmão, muitas vezes era a palavra dele. Quando precisava, mandava chamar soldado. Quando não, resolvia com os próprios homens, cabras armados, acostumados a dar peia sem perguntar motivo. Era assim que a ordem funcionava naquele tempo. Era assim que ele acreditava que o mundo devia seguir. A filha era o orgulho e a preocupação maior. Criada dentro de casa, cercada de reza, costura e silêncio. Desde pequena ouvia que mulher direita não escolhe destino, aceita. Que casamento não é amor, é arrumação. Que pai sabe mais que filha. Ele via nela a continuação do nome, o jeito de firmar aliança com outro fazendeiro, ampliar terra, garantir respeito. Nunca passou pela cabeça dele que a moça pudesse querer outra vida. Oxente, isso era coisa de abestado. Mas o sertão estava mudando. Desde que o nome de Lampião começou a correr solto, nada era mais tão quieto. O cangaço não era só fuga de bandido, era desafio direto ao poder dos coronéis. Lampião cobrava dinheiro, tomava arma, humilhava quem se achava dono do mundo. E o pior, fazia isso sem pedir licença. Para um homem acostumado a mandar, aquilo era afronta grande demais. Eita peste que aquele nome incomodava. O coronel fingia desprezo quando falavam de Lampião na mesa da feira. Dizia que era só cabra safado, que uma hora a volante dava fim.
Mas por dentro, o medo crescia, miúdo, roendo. Sabia que outros fazendeiros já tinham pago dinheiro para não perder tudo. Sabia de histórias de casa queimada, de gado levado, de homem feito chorar feito menino. Ele jurava que com ele seria diferente. Tinha homem armado, tinha contato, tinha dinheiro. Mas o medo estava ali, encabulado, esperando brecha. Quando soube que a filha andava chamegando com um cangaceiro, o mundo dele virou de cabeça para baixo. Aquilo não era só desobediência, era traição. Era o sangue dele misturado com o inimigo. Era o cangaço entrando pela porta da frente da fazenda. O coração endureceu. Não pensou em conversa, pensou em controle, pensou em cortar o mal pela raiz. Na cabeça dele, ainda dava tempo de consertar tudo com uma decisão dura. E no sertão, decisão dura quase sempre termina em morte. Ele não dormiu direito nas noites que antecederam o fim. Andava de um lado para o outro no alpendre, bebendo cachaça forte, suando mesmo com a noite fresca. Pensava na honra, no nome da família, sendo falado em fuxico de feira. Filha de fulano se perdeu com cangaceiro. Aquilo feria mais que faca. Preferia 1000 vezes perder dinheiro do que virar motivo de riso. E quanto mais pensava, mais se convencia de que estava certo. Ave Maria, como a cabeça de um homem pode virar prisão. Enquanto isso, Lampião cruzava aquelas mesmas terras, atento. Sabia do coronel, sabia da riqueza, sabia do temperamento. E sabia, principalmente, que quando poder e medo se misturam, sai coisa ruim. Por isso mantinha o bando espalhado, atento a qualquer movimento estranho. O cangaceiro apaixonado tinha contado da moça, do perigo, do jeito do pai. Lampião ouviu calado. Não proibiu, mas avisou. Cuidado, cabra. Coronel, quando perde o controle, vira bicho. O sertão começou a dar sinal. Homem estranho rondando, cavalo marcado passando fora de hora, conversa atravessada em venda de beira de estrada. O coronel estava se mexendo, preparando algo, mas ninguém imaginava até onde ele iria. Nem o próprio Lampião, nem o cangaceiro, nem a moça, que ainda acreditava que amor podia ser mais forte que medo. O dia foi chegando pesado, quente, com o sol batendo forte no chão rachado. Tudo parecia igual. Mas não era. O coronel já tinha decidido. Quando um homem daquele decide, não volta atrás fácil. Ele não via mais a filha como filha. Via como ameaça, como troço fora do lugar. E no sertão antigo, coisa fora do lugar se conserta na bala. Lampião sentiu o aperto no peito sem saber explicar. Mandou o bando ficar de olho. Algo estava para acontecer. O vento trouxe cheiro de pólvora antes do tempo. O sertão, matuto velho, sabia. O coronel também. E a história, que já estava escrita no sangue, só esperava o momento de acontecer. Lampião vinha cortando o sertão como quem conhece cada pedra pelo nome. Não era pressa, era cálculo. O bando seguia espalhado, um aqui, outro ali, ruma de homem arrodeando a caatinga para não deixar rastro fácil. Cavalo andava no passo certo, sem fazer zoada demais. Chapéu baixo, cartucheira no lugar, rifle sempre pronto. Quem via de longe até pensava que era só mais um grupo de matuto indo para a feira. Abestado era quem pensava assim. O capitão conhecia aquelas terras desde menino. Sabia onde a água brotava mesmo no tempo da seca, onde o chão enganava volante e onde o sertão fechava feito bicho arisco. Por onde passava, deixava marca sem precisar atirar. Às vezes, bastava o nome. Lampião tá perto, cochichavam. Eita gota serena! Era o suficiente para muita gente tremer, para outros abrirem a porta e oferecer buchada, farinha, rapadura. Uns por medo, outros por respeito. No sertão, as duas coisas andam juntas. O dinheiro que o bando carregava vinha de contribuição forçada, de fazendeiro metido a dono do mundo, de comerciante que preferia pagar do que perder tudo. Lampião não escondia isso. Para ele, era cobrança.
Era acerto de contas com um sistema que sempre esmagou os mais fracos. O dinheiro era dividido, contado na vista de todo mundo. Cada cangaceiro sabia quanto levava. Não tinha fuxico, não tinha desmantelo. Quem errasse, pagava. Quem traísse, pior ainda. Antes de qualquer parada maior, Lampião mandava rezar. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, promessa a Padre Cícero. Não era encenação, era crença mesmo. O cangaço vivia entre o sagrado e o pecado, entre a faca e a reza. Mói de homem já tinha escapado de bala jurando que foi proteção divina. Lampião acreditava. Dizia que o sertão só respeita quem respeita as forças invisíveis. Oxente, quem somos nós para duvidar? Foi numa dessas paradas, perto de um povoado pequeno, que o cangaceiro apaixonado voltou a falar da moça. Falou baixo, encabulado, como quem carrega coisa pesada no peito. Disse que ela queria fugir, que o pai estava desconfiado, que o clima na fazenda estava arretado. Lampião ouviu calado, mascando fumo, o olhar perdido na linha do horizonte. Conhecia bem aquele tipo de história. Já tinha visto mulher morrer por menos. Já tinha visto o pai virar carrasco da própria cria. No sertão antigo, honra valia mais que sangue. Capitão, disse o cabra, eu não quero trazer problema pro bando. Lampião cuspiu no chão e respondeu seco. Problema já tá posto, meu irmão. A questão agora é saber quem vai pagar a conta. Não proibiu o romance. Também não incentivou. Avisou. Disse que coronel acuado vira onça. Disse para ter cuidado, para não se expor, para não confiar em silêncio demais. Mas amor, quando pega, deixa o juízo embromado. O cangaceiro assentiu, mas o coração já estava longe. Enquanto isso, o nome de Lampião continuava correndo na boca do povo. Na feira, entre uma venda e outra, sempre tinha um contando o caso. Dizem que ele passou lá pras bandas de Serra Talhada. Não diga. Dizem que cobrou dinheiro de fazendeiro grande. Eita peste! Cada história crescia um pouco mais, mas o medo era real. O coronel da história ouvia tudo, fingindo desprezo. Mas cada palavra era uma lapada invisível no orgulho dele. Lampião sabia que aquele homem era perigoso, não por coragem, mas por poder. Tinha dinheiro, tinha influência, tinha homem armado. E pior, tinha nome limpo na boca da polícia. Se desse confusão grande, a volante vinha pesada. Por isso o capitão andava com cuidado redobrado naquela região. Não queria confronto aberto sem necessidade, mas também não recuava quando a coisa apertava. Se lascou, foi quem confundiu cautela com medo. Numa tarde quente, o bando passou perto das terras do coronel sem ser visto. Lampião parou o cavalo no alto de uma elevação e olhou longe, para o curral, para a casa grande, para os homens armados circulando. Era terra de gente rica, mas vazia de alma. Ele sentiu o cheiro do perigo ali. Sentiu também que aquela história não ia terminar bem. O sertão dava sinal. Passarinho calado, vento estranho, um aperto no peito que não explicava. O cangaceiro apaixonado ficou mais quieto naquele dia. Lampião percebeu, não perguntou. Cada homem carrega o peso que aguenta, só mandou redobrar a atenção. Disse para ninguém se afastar demais, para evitar trombar com gente da fazenda. Mas o destino danado não se avexa com aviso. Ele vem do mesmo jeito. À noite, em volta da fogueira baixa, Lampião falou do passado. Falou de injustiça, de família perdida, de como o mundo empurra certos homens para o caminho torto. Não era discurso bonito. Era conversa seca, direta. Disse que o sertão cria seus monstros e depois se assusta com eles. Disse que coronel que abusa demais, uma hora paga. Alguns cangaceiros assentiram em silêncio. Outros cuspiram no chão. Todos sabiam que aquilo tinha endereço certo. Quando o bando voltou a andar, o céu já estava carregado de estrelas. O silêncio era pesado, cortado só pelo som dos cascos no chão duro. Lampião ia na frente, atento. Não sabia ainda como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa.
Aquela história ia cruzar o caminho dele de um jeito definitivo. O amor proibido, o poder do coronel e o ódio antigo do sertão estavam se alinhando, feito pólvora esperando faísca. E quando a faísca vem, meu irmão, ninguém segura o fogo. A moça cresceu ouvindo o ranger da casa grande como quem aprende a rezar. Cada passo dado ali dentro tinha regra, cada palavra tinha peso. A mãe morreu cedo e desde então a casa virou silêncio, cheiro de café requentado e ordem seca. O pai mandava no tempo, na roupa, no olhar. Ela aprendeu a baixar a cabeça, a responder curto, a engolir vontade. Mas por dentro, vixe Maria, fervia um mundo inteiro querendo sair. Nos domingos, a ida à missa era o único respiro. Vestido simples, cabelo preso, a Bíblia apertada no peito. O coronel ia à frente, cumprimentando meio mundo, e ela seguia atrás, feito sombra. Na porta da igreja, o povo cochichava. Filha de fulano, bonita que só. Mas é presa. Ela ouvia tudo, fingia não ouvir nada. O sertão ensina cedo a disfarçar. Foi numa dessas idas à missa, em dia de feira grande na vila, que o destino resolveu se atravessar. Mói de gente espalhada pela praça, vendedor gritando preço, cheiro de carne de sol e buchada misturado com poeira. O coronel conversava com outros fazendeiros rindo alto. Ela ficou um pouco mais atrás, perto da sombra, encabulada. Foi quando trombou o olhar com o dele. O cangaceiro não estava armado à vista. Roupa simples, chapéu baixo, jeito de matuto qualquer. Só quem prestava atenção via o perigo escondido no modo de ficar atento, de medir tudo ao redor. Ele olhou para ela sem atrevimento, mas sem medo. E ali, naquele segundo besta, tudo mudou. Não foi amor de novela. Foi reconhecimento, como se dois cabras perdidos se enxergassem no meio do desmantelo do mundo. Ela desviou o olhar, o coração disparado, o rosto quente. Ele continuou ali, quieto, fingindo interesse nas coisas da feira. Quando ela passou de novo, mais tarde, ele deixou cair uma moeda perto do pé dela. Gesto simples, quase nada. Ela abaixou para pegar, os dedos se tocaram de leve. Um arrepio subiu dos pés à cabeça. Eita peste! Nos dias seguintes, o pensamento dela só dava nele. O jeito, o olhar, o silêncio carregado. Perguntou aqui, ouviu ali, juntou as peças. Descobriu que era cangaceiro do bando de Lampião. O medo veio forte, o perigo também. Mas junto vinha uma coisa que ela nunca tinha sentido: escolha. Pela primeira vez, alguém não queria mandar nela. Só queria estar. O encontro seguinte aconteceu longe da vista do pai, perto de um olho d'água escondido entre pedras. Ela chegou tremendo, achando que ia trupicar de nervoso. Ele estava lá, encostado num angico, olhando o céu. Quando a viu, sorriu de canto. Oxente, pensei que não vinha. Ela respondeu quase num fio de voz. Eu também pensei. Conversaram pouco no começo. Ele falou do sertão, das andanças, das perseguições, não romantizou nada. Falou da fome, da morte, do risco. Falou também da liberdade de não ter patrão, de não baixar a cabeça para ninguém. Ela ouviu tudo, com os olhos brilhando. Depois falou dela, da casa grande, do pai invocado, da vida arrumada por outros. Não quero viver assim, disse, com a voz firme. Ele assentiu. Ninguém devia. Os encontros passaram a acontecer sempre que dava. Poucos minutos, conversa baixa, cuidado dobrado. Às vezes, só ficavam sentados, olhando o mato, ouvindo o vento. Às vezes, ele segurava a mão dela, de leve, como quem segura coisa rara. Não tinha pressa. Sabiam que qualquer descuido podia custar caro. Mas amor, quando pega, deixa o juízo meio desmantelado. Ela começou a inventar desculpa para sair. Dizia que ia rezar, que ia levar comida para alguém, que ia ajudar na costura da igreja. O pai começou a estranhar. Ficava invocado, perguntando demais. Os olhos dele, antes atentos só às contas e à terra, agora vigiavam a filha.
Ela sentia o aperto, mas não recuava. Já tinha ido longe demais por dentro. O cangaceiro avisou Lampião. Falou do risco da moça, do coronel. O capitão ouviu sério. Se avexe não, disse. Mas cuidado dobrado. Esse homem não brinca. Mesmo assim, não proibiu. Sabia que segurar amor na marra só piora, mas deixou claro. Se desse ruim, a cobrança vinha pesada. O plano de fugir nasceu sem muito alarde. Ela falou primeiro numa tarde abafada. Eu não aguento mais, ou vou agora ou nunca. Ele respirou fundo. Sabia o tamanho da encrenca. Fugir com filha de coronel não era só desafio, era sentença. Mas olhou para ela e viu decisão. Não era capricho, era sobrevivência. Então vamos, disse, mas tem que ser direito. Combinaram dia, hora, caminho, tudo simples, sem firula. Depois da missa, ela escaparia pela sacristia, encontraria ele perto do mato, onde um cavalo estaria escondido. De lá, seguiriam para o bando. Lampião já tinha dado o aval com cautela. O sertão inteiro parecia segurar a respiração. Na casa grande, o coronel sentia que algo estava errado. A filha andava diferente, mais quieta, mais distante. Um capataz comentou de movimento estranho perto da cerca. O pai fechou a cara. O medo de perder o controle virou raiva. A honra começou a ranger feito porta velha. Ela passou a última noite antes da fuga sem dormir. Pensou no pai, na vida que deixava, no risco. Pensou também na liberdade, no amor, na chance de ser dona do próprio passo. Quando o sol nasceu, o coração estava firme. Estava com medo, mas estava decidido. E no sertão, quando uma mulher decide assim, é porque já cruzou ponto sem volta. O que ela não sabia era que alguém tinha visto demais, que o silêncio da caatinga guardava olho atento, que o amor proibido, bonito e perigoso, já tinha virado sentença escrita sem tinta, só esperando a hora de ser lida. Os dias seguintes correram num aperreio manso, daqueles que não fazem barulho, mas vão comendo por dentro. A moça seguia a rotina de sempre na casa grande, ajudando na arrumação, costurando, respondendo sim, painho, quando era chamada. Por fora, tudo parecia igual. Por dentro, era um desmantelo danado. Cada passo que dava era pensando na fuga. Cada palavra do pai soava como despedida. Estava vivendo dois mundos ao mesmo tempo. E isso cansa mais que lida pesada. O cangaceiro também não estava em paz. Andava com o bando, fazia o que tinha que fazer, mas o pensamento vivia longe. À noite, quando o grupo parava, ele ficava calado, olhando para o nada, o fumo apagando entre os dedos. Sabia que estava mexendo com coisa grande. Fugir com a filha de um coronel daqueles era comprar briga com o sertão inteiro. Mas também sabia que, se não fosse agora, nunca mais. E no cangaço, quem hesita demais acaba morto. Nos encontros perto do olho d'água, o clima mudou. Já não era só descoberta, já era despedida antecipada. Eles falavam do futuro como quem fala de coisa distante, mas necessária. Ele explicava como era a vida no bando, sem enfeitar. Falava do dinheiro dividido, das noites dormindo no chão, do risco de volante aparecer a qualquer hora. Falava das rezas antes do combate, das promessas feitas quando a bala zunia perto. Num é vida fácil, dizia. Ela respondia sem titubear. Vida fácil eu nunca tive, só nunca pude escolher. Ela contava do pai, do jeito invocado, das ameaças veladas. Dizia que ele falava em casamento com filho de fazendeiro, em arrumação feita na base do interesse. Ele acha que eu sou troço, desabafou uma vez, com raiva contida. O cangaceiro fechou a cara. Não por ciúme, mas por saber como aquilo terminava. No sertão, casamento imposto costuma virar prisão ou cova. Lampião acompanhava tudo de longe. Não se metia no romance, mas não era besta. Mandou um dos homens mais ligeiros ficar de olho nos arredores da fazenda. Informação era tudo, e o que chegava não era bom. Movimento estranho, conversa atravessada, capataz indo e vindo fora de hora.
O capitão sentiu o aperto. Disse para o cangaceiro: "O cerco tá fechando, meu irmão. Esse coronel já farejou coisa." O cabra assentiu. Sabia. Mas o dia da fuga já estava marcado. Voltar atrás agora era pior. Na fazenda, o coronel já não dormia direito. Bebia mais do que antes. Andava de espingarda perto mesmo dentro de casa. Qualquer cochicho virava motivo para desconfiança. Um dia, chamou a filha no alpendre e perguntou direto, olhando no olho: "Tu anda se engraçando com alguém?" Ela sentiu o chão fugir, mas segurou firme. "Não, painho." A mentira saiu seca. O coronel não respondeu. Só ficou olhando. Tempo demais. Aquilo foi pior que grito. Depois disso, ele mandou um dos capatazes mais antigos vigiar. O homem não gostava da tarefa, mas obedecia. No sertão, quem depende de favor não escolhe serviço. Foi esse olhar escondido que começou a juntar as peças. Viu a moça sair em hora errada, viu o rastro leve perto da cerca, ouviu sussurro onde só devia ter silêncio. O capataz ficou encabulado. Sabia que aquilo ia dar em morte. Na véspera da fuga, o céu amanheceu pesado. O vento parou, o calor apertou cedo. A moça ajudou na cozinha, comeu pouco, quase nada. Guardou umas poucas roupas num embrulho simples, junto com uma Bíblia velha e uma moeda que a mãe tinha deixado. Não levava mais que isso. O resto ficava para trás, como se nunca tivesse sido dela. À tarde, encontrou o cangaceiro pela última vez antes do plano. Não se tocaram muito. O clima era sério. Ele falou do caminho, de onde o cavalo ficaria escondido, de como seguir até o ponto combinado com o bando. Ela ouviu tudo com atenção. Perguntou uma coisa só: "Se der errado?" Ele respirou fundo. "Aí a gente encara, junto." Ela assentiu. Era tudo que precisava ouvir. Lampião deu a última palavra naquela noite. Reuniu o bando, falou baixo: "Amanhã pode dar ruim. Se der, ninguém se avexe. Cada um sabe o que fazer." Não prometeu proteção milagrosa. Prometeu lealdade. No cangaço, isso valia mais que qualquer juramento escrito. Enquanto isso, o capataz decidiu contar tudo ao coronel. Não por maldade, mas por medo. Acordou o patrão no meio da noite. Contou do romance, do plano, do horário depois da missa. O coronel ouviu calado, o rosto endurecendo a cada palavra. Quando o homem terminou, o silêncio caiu pesado. Depois veio a ordem, fria: "Reúna os homens. Amanhã cedo. Ninguém fala nada." O capataz saiu com o coração na mão. Sabia que tinha selado um destino. Na casa grande, o coronel ficou sozinho, sentado no escuro, a espingarda apoiada na mesa. Pensava na filha, na honra, no nome. Pensava em Lampião. Pensava no que o povo ia dizer. E quanto mais pensava, mais se convencia de que não tinha escolha. A cabeça dele já tinha cruzado o limite. Na madrugada, a moça acordou antes do sol. Vestiu a roupa simples que tinha separado, escondeu o embrulho, rezou baixo, pedindo perdão e proteção. Pensou na mãe, pensou no pai, mas o pensamento logo fugiu para a caatinga, para o cavalo escondido, para o homem que esperava. Sentiu medo, sentiu culpa, mas sentiu, acima de tudo, uma coragem que nunca tinha conhecido. Quando o dia clareou, ninguém na fazenda suspeitava do que ia acontecer. Ou suspeitava e fingia não ver. O sertão é assim. Mói de gente sabe, mas poucos falam. A missa ia começar. O plano estava em movimento. E o romance, que começou em silêncio, agora caminhava direto para a sombra da morte. O dia da missa amanheceu abafado, com aquele calor que gruda na pele e deixa o juízo meio embromado. O sol ainda nem tinha subido direito e a casa grande já estava de pé. A moça vestiu o vestido simples de sempre, amarrou o cabelo com cuidado e respirou fundo antes de sair do quarto. O coração batia apressado, mas o rosto seguia quieto, feito quem não carrega segredo nenhum. Se alguém reparasse direito, talvez visse o tremor nas mãos. Mas no sertão, quase ninguém olha fundo demais. O coronel tomou café calado. Não gritou, não brigou, não fez escarcéu. Isso foi o que mais assustou.
O silêncio dele era pior que peia. Os homens da fazenda já estavam espalhados pelo terreiro, arrodeando, fingindo rotina. Cavalo selado cedo demais, espingarda conferida, cartucho no bolso. Tudo parecia normal, mas não era. O cerco já tinha começado, só que ninguém via. Na estrada para a vila, o coronel seguia na frente, a filha logo atrás, como sempre. O povo cumprimentava, tirava o chapéu. "Bom dia, coronel! Bom dia!" Ele respondia seco, o olhar duro. A moça sentia o peso daquele caminho como nunca antes. Cada passo era uma despedida. A igreja apareceu no horizonte, branca, pequena, cercada de gente. Festa de missa, murmúrio, reza, cheiro de vela acesa. O sertão fingia normalidade. Lampião não estava longe. O bando tinha se espalhado pelos arredores, escondido entre mato e pedra, cada um sabendo o lugar exato onde devia ficar. O capitão sentia que algo estava errado. Movimento demais para um domingo comum. Homem armado misturado com fiel. Aquilo não era só precaução, era armadilha. Ele fez sinal para ninguém avançar. Esperar também era estratégia. Dentro da igreja, a missa corria lenta. O padre falava de obediência, de família, de ordem. Cada palavra parecia cutucar a moça por dentro. Ela rezava, mas a cabeça estava fora dali, no fundo da sacristia, na porta dos fundos, no cavalo escondido. Quando o padre levantou a hóstia, ela fechou os olhos e pediu força. Sabia que, quando a missa acabasse, nada seria como antes. O coronel observava tudo, não rezava, só vigiava. Reparava em cada movimento da filha, em cada olhar atravessado. Quando o amém final ecoou, ele fez questão de cumprimentar gente demais, demorando na porta da igreja. Era cálculo. Enquanto isso, a moça se aproximou da sacristia, o coração na boca. O padre virou o rosto. Talvez soubesse, talvez não quisesse saber. No sertão, muita coisa acontece assim, debaixo de silêncio conveniente. Ela entrou na sacristia, respirou fundo e saiu pela porta dos fundos. O sol bateu forte no rosto. O caminho até o mato parecia mais longo que nunca. Cada passo era um risco. Foi quando sentiu algo errado. Um estalo seco, um cochicho, um movimento rápido demais. Antes que pudesse correr, o coronel apareceu, espingarda na mão, os olhos injetados. Atrás dele, 2 homens da fazenda armados até os dentes. O cerco se fechou sem aviso. "Onde pensa que vai?" A voz dele saiu fria, sem grito. A moça travou. O chão parecia sugar os pés. Tentou falar, mas a palavra não saiu. Foi nesse instante que o cangaceiro apareceu do mato, arma em punho, gritando o nome dela. Tudo aconteceu rápido demais. Lampião ouviu o grito de longe. O capitão soube na hora. Tinha dado ruim. O coronel virou o corpo, apontou a arma. O cangaceiro freou seco, vendo que não tinha como atirar sem acertar a moça. "Painho, não!" Ela conseguiu dizer, a voz falhando. O silêncio caiu pesado. Ninguém se mexia, nem o vento ousava soprar. O coronel olhou para a filha como se não a reconhecesse mais. Ali não via sangue do sangue, via afronta, via desobediência, via o cangaço dentro da própria casa. Lampião fez sinal para os homens ficarem. Não era hora de ataque aberto. A posição era ruim, a moça no meio. Qualquer tiro podia virar desmantelo maior. O capitão apertou os dentes. A raiva subiu quente, mas ficou guardada. Ele sabia que aquela cena ia terminar mal. Só não sabia como. "Volta para casa", ordenou o coronel. "Agora!" A moça balançou a cabeça. O cangaceiro deu um passo à frente. "Ela não vai", disse firme. Foi o erro. O coronel nem pensou. O dedo já estava no gatilho antes da cabeça decidir. O tiro rasgou o ar. O resto da história, o sertão inteiro já sabia. Depois do estampido, o mundo pareceu parar. Lampião sentiu o impacto como se fosse nele. Os homens do bando se mexeram, mas o capitão segurou. Ainda não. Aquela conta não se pagava ali daquele jeito.
O coronel, parado, olhava os corpos como se só então entendesse o tamanho do que tinha feito. Mas entendimento não traz volta. Os homens da fazenda recolheram os mortos às pressas, como quem esconde pecado grande. O povo se espalhou cochichando. A notícia correu ligeiro. Matou a filha, por causa de Lampião. Foi o pai. O sertão começou a ferver em fuxico e medo. O nome do coronel passou de respeito para maldição em questão de horas. Lampião recolheu o bando e sumiu na caatinga. Cavalgou em silêncio, o olhar duro, o pensamento longe. Não falou nada naquele dia. Mas quem conhece o capitão sabia. Quando ele fica quieto demais, é porque a decisão já foi tomada. A traição tinha acontecido. A delação tinha feito o serviço. E o cerco agora não era mais invisível. Tinha nome, endereço e destino marcado. O corpo da moça ainda estava quente quando o coronel mandou os homens se apressarem. "Levem para casa", ordenou, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. Ninguém respondeu. Ninguém teve coragem. 2 cabras pegaram o corpo com cuidado, como quem carrega a culpa viva, e seguiram calados pelo caminho de volta. O cangaceiro ficou estendido no chão por mais tempo, jogado de lado, o sangue escorrendo devagar, manchando a terra. Aquilo não foi descuido, foi recado. Lampião observava tudo de longe, o coração batendo pesado no peito. Nunca tinha visto tamanha frieza. Já tinha enfrentado volante, já tinha visto traição entre cabras, mas um pai matar a própria filha daquele jeito. Aquilo atravessava qualquer limite. O capitão sentiu um nó subir na garganta, mas engoliu seco. No cangaço, emoção demais mata. Guardou tudo por dentro, como quem guarda pólvora. Quando os homens da fazenda se afastaram, Lampião fez sinal. 2 cangaceiros se aproximaram rasteiro, atentos. O capitão foi junto, cauteloso. Ajoelhou perto do corpo do cabra do bando. O rosto já estava pálido, os olhos semicerrados, mas ainda havia vida ali, um fiapo teimoso. Lampião segurou a cabeça dele com cuidado. "Se avexe não, meu irmão. Tô aqui." O cangaceiro tentou falar. Sangue borbulhou no canto da boca. "Capitão, ela... não foi culpa dela." Lampião assentiu, o olhar marejado, mas firme. "Eu sei. Fique em paz." O cabra puxou o ar pela última vez, os dedos apertando o braço do capitão, e depois relaxou. Morreu ali, no chão duro, sem padre, sem vela, só com o céu do sertão por testemunha. Lampião fechou os olhos dele devagar. Aquilo era mais que perda. Era afronta direta. O bando recolheu o corpo e seguiu para dentro da caatinga, procurando um lugar seguro. Cavaram uma cova rasa, cobriram com terra e pedra. Lampião mandou rezar. Um Pai Nosso dito com a voz embargada, uma Ave Maria murmurada entre dentes. Depois, fincou a faca no chão, perto da sepultura improvisada. "Aqui jaz um homem que morreu por amor e coragem", disse baixo. Ninguém respondeu. O vento levou as palavras. Naquela noite, ninguém dormiu direito. A fogueira ficou baixa, quase apagada. Lampião ficou sentado, o olhar perdido no fogo, lembrando da cena, do tiro, do olhar da moça antes de cair. Pensava no coronel, na honra torta, na certeza de que aquilo não podia ficar assim. No cangaço, morte se cobra. Não por vingança cega, mas por equilíbrio. Quem quebra regra grande, paga preço grande. Enquanto isso, na casa grande, o clima era de velório sem choro. A moça foi deitada no quarto, o mesmo onde tinha crescido, agora fria, imóvel. O coronel entrou sozinho, fechou a porta e ficou olhando o corpo por um tempo que ninguém soube medir. A espingarda ainda estava apoiada na parede. Ele sentou na beira da cama, passou a mão pelos cabelos dela, o rosto duro, mas os olhos perdidos. Talvez ali, só ali, tenha sentido o peso de verdade. Mas já era tarde demais para qualquer volta.
Do lado de fora, os homens cochichavam. Alguns estavam com medo, outros encabulados. Um deles murmurou: "Isso vai trazer Lampião aqui, patrão." O coronel ouviu. Não respondeu. Pegou a espingarda, conferiu a munição e saiu. Mandou reforçar a guarda, fechar porteira, vigiar estrada. Não era só medo do cangaço, era medo do próprio erro batendo à porta. Lampião reuniu os homens ao amanhecer. Falou pouco, como sempre fazia quando a decisão era pesada. Esse coronel matou a própria filha. Isso não é coisa que o sertão perdoa. Nem eu. Olhou um por um, medindo reação. Ninguém questionou. Ninguém recuou. Sabiam que o que vinha pela frente era sério. Ataque a Coronel Forte nunca era brincadeira. Mas também sabiam que, se não fosse feito, o nome do bando perderia peso. E no sertão, perder respeito é morrer aos poucos. O capitão traçou o plano ali mesmo, na terra, com um galho seco. Nada de ataque aberto à toa. Primeiro vinha o medo, depois a cobrança. A fazenda era grande, bem guardada, mas ninguém é invencível. Lampião conhecia gente na região, sabia quem estava insatisfeito, quem tinha rabo preso. O coronel mandava muito, mas já não inspirava confiança. Matar a filha tinha rachado a imagem dele. Isso era brecha. Nos dias seguintes, Lampião deixou o nome correr solto. Não precisou mandar recado. Bastou passar perto, falar aqui, cochichar ali. O sertão espalha notícia melhor que carta. Logo todo mundo sabia que o capitão tinha jurado vingança. O coronel sentia o peso crescer. Homem armado desertando, capataz pedindo para sair, empregado sumindo. A casa grande, antes cheia, começou a esvaziar. À noite, o coronel andava sozinho pelo terreiro, arma na mão, o olhar perdido. Via a filha em todo canto, o quarto fechado, a cadeira vazia na mesa, o silêncio pesado. Dormia mal, sonhava com o tiro, acordava suado, mas mesmo assim não se arrependia em voz alta. O orgulho ainda falava alto demais. Preferia morrer a admitir erro. Lampião esperava. Sabia que o momento certo se aproxima quando o inimigo começa a se consumir por dentro. Não tinha pressa. Aquele acerto precisava ser exemplar, não só para o coronel, mas para todo o sertão. Para mostrar que honra não se defende matando inocente, que o cangaço tinha código, mesmo no meio do caos. O sertão, matuto velho, sentia o clima pesado. Passarinho calado, noite abafada, gente rezando mais que o normal. Todo mundo sabia que algo grande estava para acontecer. E quando o Lampião se move, meu irmão, ninguém fica no meio do caminho, ou corre ou enfrenta. O coronel, trancado na própria fazenda, achava que tinha se livrado do problema com um tiro. Não sabia que aquele disparo tinha sido só o começo. O encontro final já estava marcado, e dessa vez não ia ter missa nem silêncio, ia ter cobrança, ia ter sangue, ia ter história para ser contada por gerações. O amanhecer veio sem canto de passarinho, a caatinga parecia em luto, quieta demais. O bando acordou cedo, cada cabra no seu canto, olhos fundos, boca seca. Ninguém fez graça, ninguém contou o caso. O corpo do cangaceiro já descansava na terra dura, coberto de pedra e promessa. Lampião ficou de pé por um tempo, olhando o lugar como quem mede o peso do mundo. Depois ajeitou o chapéu e chamou os homens com um gesto curto. Era hora de falar. Sentaram em roda, no chão mesmo, rifles encostados, cartucheiras no colo. Lampião não levantou a voz. Falou baixo, do jeito que fazia quando a coisa era séria de verdade. Disse que ali não era só um morto do bando. Era um recado atravessado no peito do cangaço. Um pai tinha matado a própria filha por medo de perder o mando. Tinha matado um cabra do grupo por amor proibido. Aquilo não podia passar batido. No sertão, quem quebra regra grande, paga grande. Alguns homens apertaram os punhos, outros baixaram a cabeça. Todo mundo ali tinha perdido alguém para a injustiça. Mãe de cabra tinha entrado no cangaço por causa disso. Lampião sabia.
Por isso pesava cada palavra. Disse que vingança cega não resolvia nada, mas que justiça precisava de resposta. Falou do código do bando, da palavra dada, da proteção aos que escolhem o caminho sabendo do risco. Falou de honra de verdade, não essa honra torta que mata inocente. Depois pediu reza. Um Pai Nosso dito sem pressa, cada sílaba pesada, uma Ave Maria murmurada com fé antiga. Promessa feita a Padre Cícero, pedindo juízo e mão firme. No cangaço, fé e faca andavam juntas. Quem não entendia isso, não durava. Lampião acreditava. E acreditava que aquele acerto tinha que ser feito do jeito certo. Quando a reza acabou, o capitão passou a mão no rosto, respirou fundo e tomou a decisão final. O coronel não ia ser atacado de qualquer jeito, não ia ser bala perdida, nem tocaia besta. Ia ser julgamento. Um acerto que o sertão inteiro entenderia. Não só pela morte da moça, mas pelo que ela representava. Gente esmagada por mando velho, por poder sem limite. O plano começou ali. Lampião dividiu os homens em pequenos grupos. Um ia cuidar de espalhar notícia, deixar o nome do coronel rodar nas feiras, nos povoados, nas portas de venda. Outro ia observar a fazenda de longe, contar movimento, ver quem entrava, quem saía. Outro ainda ia falar com gente insatisfeita, trabalhador mal pago, agregado esquecido. Informação era faca afiada. Enquanto isso, o coronel sentia o cerco fechar, sem ver. A casa grande, antes cheia de barulho, agora rangia vazia. Alguns homens pediram conta, outros sumiram sem aviso. O gado começou a aparecer arisco, porteira aberta de madrugada, cerca mexida. Pequenas coisas, mas que corroíam por dentro. O coronel andava invocado, gritando à toa, dando peia sem motivo. O medo fazia isso com ele. À noite, sonhava com a filha. Via o olhar dela antes do tiro, escutava o nome do cangaceiro sussurrado no fim. Acordava suado, com a mão tremendo. Pegava a espingarda, andava pelo terreiro, arrodeando a casa, como se pudesse espantar o próprio pensamento. Bebia mais que antes, rezava menos. O sertão cobrava silêncio e ele só oferecia raiva. Lampião não se apressava. Sabia que o tempo trabalhava a favor. Cada dia que passava, a moral do coronel caía mais um pouco. O povo comentava: macho véi perdeu a cabeça, matou a própria filha, vai pagar. O medo mudava de lado. E no sertão, quando o medo muda de dono, o jogo vira. O capitão escolheu a noite certa pelo vento, pela lua, pela calma estranha que antecede coisa grande. Reuniu o bando e falou curto: hoje a gente anda, sem barulho, sem erro. Ninguém questionou. Cada um sabia o que fazer. O cangaço se mexeu feito sombra, camuflado entre galho seco e pedra quente. Antes de partir, Lampião voltou os olhos para o lugar onde o cabra tinha sido enterrado. Tocou o chão com a ponta da bota e murmurou: isso é por tu, meu irmão, e por ela. Não era promessa vazia, era compromisso. A fazenda do coronel dormia sob falsa segurança. Guardas nos cantos, arma engatilhada, mas coração frouxo. Ninguém ali tinha coragem de enfrentar Lampião de verdade. Só o patrão, teimoso, preso no próprio orgulho. O julgamento estava marcado. Não tinha juiz de toga, nem papel assinado. Tinha sertão, tinha código, tinha consequência. Quando o bando começou a se arrodear em volta da propriedade, o silêncio ficou mais pesado ainda. Nem os bichos se mexiam. O coronel lá dentro sentiu um arrepio subir pela espinha, sem saber por quê. Talvez fosse aviso. Talvez fosse o fim batendo na porta. O cangaço não vinha por ódio cego. Vinha por equilíbrio. Vinha para lembrar que poder demais cega. Que honra não se defende com bala no peito de filha. E que no sertão, até o homem mais forte responde pelo que faz. A noite caiu pesada sobre a fazenda do coronel. Dessas que parecem cobrir tudo com pano preto. A lua mal aparecia, escondida atrás de nuvem rala, deixando o terreiro numa penumbra traiçoeira. Lampião gostava assim, escuro o bastante para esconder homem decidido,
claro o suficiente para enxergar erro. O bando se espalhou feito sombra, cada cabra no lugar combinado, ninguém abrindo a boca, só o sinal seco da mão guiando o passo. O coronel estava acordado. Não dormia mais direito desde o dia do tiro. Andava pela casa grande, espingarda na mão, tropeçando nos próprios pensamentos. Escutava barulho onde não tinha, via vulto onde só existia escuro. A honra que achava ter defendido agora pesava feito pedra amarrada no pescoço. Mas orgulho é bicho teimoso. Mesmo sentindo o medo roer, ele se convencia de que Lampião não ia se atrever a enfrentar sua casa. "Aqui não", murmurou, tentando acreditar. Do lado de fora, um dos guardas cochilava encostado no mourão. Não viu quando o primeiro cangaceiro surgiu atrás dele. Uma mão tampou a boca, a outra deu a coronhada curta, certeira. O homem caiu mole, sem alarde. Outro guarda tentou correr, mas foi pego no laço antes de gritar. Lampião não gostava de barulho à toa. Aquilo não era ataque de fúria, era cobrança calculada. A porteira foi aberta devagar. O bando entrou no terreiro como água entrando em brecha de pedra. Um grupo seguiu para o curral, outro cercou a casa grande. Lampião foi pelo centro, passo firme, o rifle cruzado no peito. Cada tábua rangendo parecia denunciar o peso da história se acumulando ali. Dentro da casa, o coronel ouviu um estalo diferente. Não era vento, era gente. O coração disparou. Gritou para os homens, mas ninguém respondeu. O silêncio veio de volta, mais pesado ainda. Ele entendeu naquele instante. Lampião tinha chegado. E quando o capitão chega, não tem porteira nem parede que segure. A porta da frente foi aberta com um chute seco. Não explodiu, mas gemeu alto, acordando a casa inteira. Lampião entrou primeiro, chapéu baixo, olhar duro, seguido de 2 cangaceiros armados. O coronel levantou a espingarda, mas a mão tremia. Atirou uma vez, a bala acertou a parede. Antes que pudesse recarregar, sentiu a coronhada atravessar o rosto. Caiu de costas, zonzo, o gosto de sangue enchendo a boca. Lampião se aproximou devagar, sem pressa. Não apontou arma. Olhou de cima, medindo aquele homem que já tinha mandado em tanta gente. "Oxente, coronel, pensei que fosse mais valente", disse a voz baixa, sem deboche. O coronel tentou levantar, mas recebeu uma bota no peito que o jogou de volta no chão. "Fique aí, a gente ainda vai conversar." Os cangaceiros arrodearam o salão. Não mexeram em nada por enquanto. Lampião queria palavra antes de fogo. O coronel cuspia sangue, os olhos arregalados de ódio e medo. "Vocês são bandidos", rosnou. Lampião se agachou, ficando da altura dele. "Bandido é quem mata a própria filha para manter poder", respondeu seco. Aquilo foi a lapada final no orgulho do homem. O capitão falou da moça, do jeito que ela caiu, do nome que tentou dizer antes de morrer. O coronel virou o rosto rangendo os dentes. Não pediu perdão, não chorou, só murmurou. "Fiz o que tinha que fazer." Lampião levantou devagar. "Pois agora é a minha vez de fazer o que tem que ser feito." O julgamento foi rápido, não teve gritaria nem discurso longo. Lampião sentenciou ali mesmo, na sala onde o coronel costumava mandar e humilhar. Não por vingança cega, mas por exemplo. O sertão precisava saber que aquele tipo de coisa não passava impune, que honra não se sustentava com sangue de inocente. O tiro que matou o coronel foi seco, certeiro, um estampido só. O corpo caiu pesado no chão da própria casa. Ninguém comemorou, ninguém falou nada. O silêncio voltou, agora definitivo. Lampião ficou olhando por um instante, respirou fundo e virou para os homens. "Agora acabem com o resto." O bando se espalhou. Curral foi aberto, gado solto na noite, documentos rasgados, dinheiro recolhido. Não levaram tudo. Deixaram o suficiente para que o nome do coronel não sustentasse mais poder nenhum. A casa grande foi incendiada, depois fogo baixo primeiro, depois alto, lambendo parede, consumindo madeira, lembrança, mando antigo. As chamas subiram iluminando a caatinga,
visíveis de longe. O sertão inteiro soube naquela mesma noite. Enquanto o fogo comia a casa, Lampião saiu para o terreiro. Olhou as chamas, sentiu o calor no rosto e pensou na moça, no cabra do bando, na injustiça antiga que se repetia. Aquilo não trazia ninguém de volta, mas equilibrava a conta. No mundo torto do sertão, às vezes era o máximo que dava para fazer. Quando o bando partiu, deixou para trás só cinza, madeira queimando e silêncio. Nenhum tiro a mais foi dado. Nenhuma palavra desnecessária foi dita. O medo agora tinha dono novo. E todo mundo sabia quem era. Na manhã seguinte, o povo se juntou de longe, olhando a ruína fumegante. Ninguém se aproximou demais. Comentavam baixo, encabulados. Lampião passou, matou o coronel, queimou tudo. O nome da moça voltou a ser falado, agora com respeito. O do coronel virou aviso. O sertão guardou a lição. Lampião cavalgou com o bando antes do sol nascer alto. Não olhou para trás. Sabia que aquela história ainda ia correr muito, virar conto, virar medo, virar memória. A vingança tinha sido feita, não por ódio só, mas por código. E o sertão, que tudo vê e tudo espalha, nunca mais esqueceria aquela noite. O sol nasceu vermelho naquela manhã, refletindo nas cinzas ainda quentes da casa grande. O cheiro de madeira queimada se espalhava pelo ar, misturado com o de couro, fumaça e medo. Onde antes havia mando, agora só restava ruína. A fazenda do coronel virou silêncio. Nem gado mugia, nem passarinho cantava. O sertão, matuto velho, parecia respeitar o que tinha acontecido ali. Mói de gente se juntou de longe, sem coragem de chegar perto. Uns rezavam baixo, outros só observavam, encabulados. Todo mundo sabia da história. Sabia do tiro, da filha caída, do cangaceiro morto, da chegada de Lampião. Ninguém perguntava muito. No sertão, quando o assunto é grande demais, o povo entende sem explicação. Bastava olhar a cinza para saber que aquela conta tinha sido paga. A moça foi enterrada no cemitério da vila, sem luxo, sem discurso bonito. Só uma cruz simples, o nome e o ano. Algumas mulheres choraram em silêncio. Um ou outro homem baixou o chapéu. O padre rezou rápido, sem se alongar. O povo sabia que falar demais podia trazer coisa ruim, mas a memória dela ficou. Virou sussurro, virou lamento, virou história contada de boca em boca. Aquela morreu porque quis escolher a própria vida. Eita gota serena! O coronel não teve o mesmo destino. Foi enterrado às pressas, longe da casa, sem missa cheia, sem pompa. Alguns antigos aliados nem apareceram. O medo muda de lado rápido quando o poder cai. Os papéis que sustentavam a riqueza viraram pó. As promissórias perderam valor. O dinheiro guardado sumiu com o bando. O mando acabou. O sertão não costuma ter piedade com quem abusa demais. Lampião seguiu caminho com seus homens, cortando a caatinga como sempre fez. Não falou mais do assunto. Não precisava. No cangaço, ação fala mais que palavra. O capitão sabia que aquela história ia correr longe. Ia ser contada em feira, em noite de lua, em roda de conversa. Uns iam chamar de justiça, outros de crueldade. Mas ninguém ia negar que o recado tinha sido dado. Os cangaceiros também sentiram o peso. A morte do companheiro não foi esquecida. Virou lembrança dura, dessas que acompanham o homem até o fim. Em noite quieta, alguém ainda murmurava o nome dele. Alguém lembrava da moça. O cangaço segue, mas carrega seus mortos junto. Cada passo tem passado grudado no calcanhar. Com o tempo, a região mudou. Sem o coronel, outros tentaram ocupar espaço. Uns falharam, outros aprenderam. O povo passou a medir melhor as palavras, os gestos. Ninguém queria provocar o mesmo destino. O nome de Lampião virou fronteira invisível. Até onde ia, o abuso recuava um pouco. Não porque o mundo tinha ficado justo, mas porque o medo tinha aprendido novo dono. O sertão continuou duro, quente, desigual.
Homem continuou mandando, mulher continuou sofrendo, injustiça continuou acontecendo. Mas aquela história ficou como cicatriz. Um lembrete de que honra não se defende matando quem se ama, que poder sem limite cobra preço alto e que o cangaço, gostem ou não, nasceu dessas rachaduras. Anos depois, ainda se falava do caso. Foi naquele tempo que Lampião queimou a casa do coronel. Foi por causa da filha. Foi por amor e por sangue. Cada um contava de um jeito, mas o miolo era o mesmo. Um pai escolheu o mando. Uma filha escolheu a liberdade. Um cangaceiro escolheu amar. E o sertão escolheu lembrar. Lampião nunca voltou àquele lugar. Não precisava. O que tinha que ser feito, já tinha sido feito. Seguiu vivendo na linha fina entre mito e morte, até encontrar o próprio fim mais adiante. Mas essa é outra história. Aquela ficou, gravada na terra, no vento, na fala do povo. O cangaço não apagou nada. Só escreveu do jeito que sabia escrever. Quando a noite caía e o vento passava entre os espinhos, parecia que o sertão sussurrava os nomes. Não para assustar, para lembrar. Porque no fim das contas, o que fica não é só o fogo nem o sangue. É a memória. E memória, meu irmão, é coisa que nem o tempo dá conta de matar. Você ouviu mais uma história do tempo de cangaço. Se essa história lhe apertou o peito, deixe seu comentário. Conte de onde você nos escuta e siga com a gente. A próxima história já está no ponto. É só continuar.